Olá pessoal, tudo bem? Então, após o meu afastamento aí por 60 dias, no período de licença, eu vou retomar as atividades com vocês, porém nós vamos retomar essas atividades à distância, considerando que a gente está num período de isolamento social em virtude da Covid-19. Então, como que nós vamos trabalhar nesse período? Nós vamos utilizar o material disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação no site Aprendizagem Conectada. Quem tem acesso à internet pode acessar esse material online, estudar pelo computador, estudar pelo celular e realizar as atividades no seu caderno. Quem não tem acesso à internet, entra em contato com a escola e verifica a disponibilidade desse material impresso, ok? Então, em biologia, o conteúdo disponibilizado está sendo comum para as 3 séries do ensino médio e eu vou retomar com vocês os conteúdos desde a semana 1. Ok? Então vamos lá. Para a primeira semana, o conteúdo abordado foi vírus, né? Um conteúdo bastante pertinente, considerando que a pandemia que a gente está enfrentando, ela é ocasionada por um vírus, e um vírus novo, recebeu um nome que é o SARS-CoV-2. A gente tem o SARS-CoV, que é de uma outra doença que a gente vai comentar mais para frente, e o SARS-CoV-2, que é essa nova mutação responsável pela Covid-19. Então, sabendo que a doença é causada por um vírus, eu preciso entender como que é esse organismo, como que é esse agente infeccioso, qual que é o tamanho dele, como que ele age, qual que é a sua composição, sua estrutura, sua reprodução. Eu preciso ter todas essas informações para que eu possa tentar, então, produzir medicamentos, produzir vacinas, etc. Então, a gente precisa conhecer esse inimigo, né, que a gente está enfrentando. Então, vamos lá. Então, avaliando aqui numa escala nanométrica, a gente tem aqui uma molécula de água, que seria de 0,1 nanômetros, até uma criança, que seria 1 bilhão de nanômetros. Mas como que eu posso tentar enxergar isso? Então, eu tenho aqui uma barrinha de 1 centímetro e eu posso dividir essa barrinha em vários pedacinhos. Se eu dividir ela em 10 pedacinhos, eu vou ter então 10 milímetros. Se eu dividir em 10 mil pedacinhos, são 10 mil micrômetros. Se eu dividir em 10 milhões, eu tenho então nanômetros. Então, se eu for pegar 1 centímetro, eu tenho 10 milhões de nanômetros enfileirados. Então, como que eu posso tentar visualizar isso? Uma formiguinha dessas de jardim tem mais ou menos 1 centímetro, correto? É uma medida de 10 milhões de nanômetros. Sempre eu comento com vocês a importância da gente falar da unidade de medida. Porque eu posso falar para você, ó, a formiga mede 10 milhões. Mas 10 milhões do quê? 10 milhões de nanômetros. Ah, mas em centímetro, quanto que é? Ah, é 1 centímetro. Então, para nós, medir em centímetro, metro, quilômetro é mais fácil porque é o que a gente consegue enxergar. Mas existem outras unidades de medida que a gente utiliza quando a gente avalia por microscópio. Lembrando que existe microscópio óptico, como esse que a gente tem no laboratório, que usa uma fonte de luz, e existe o microscópio eletrônico, que usa o feixe de elétrons. Os vírus, como eles estão numa faixa de grandeza bem pequenininha, que está aqui na escala dos nanômetros, mais ou menos de 20 a 300 nanômetros, a gente não consegue visualizar nos microscópio óptico comum. E se eu tentasse imaginar uma pessoa adulta, né? Quanto que mede em nanômetro uma pessoa adulta? Vamos imaginar então uma pessoa de 1,60 m, um pouquinho maior que eu, né? Qual que é a medida dela em nanômetro? 1,6 bilhão de nanômetros. Então, parece que é até maior, né? Vou começar a falar minha altura em nanômetros, porque daí dá a impressão que eu cresci. No caso do vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, né, qual que é a medida dele? Em torno de 100 nanômetros, né, visualizado sempre a microscópio eletrônico. A partir do momento que eu já tenho uma noção do tamanho desse vírus, eu preciso começar a entender agora como que ele funciona, né, do que ele é feito, como que ele age no meu organismo. Então, a gente vai começar a entender agora quais são as características. A primeira é que ele é um organismo ou um agente infeccioso acelular. O que isso significa? Que ele não é feito de célula. Lembra que quando a gente usa o prefixo a, esse prefixo significa não. Como ele não é feito de célula, ele também não tem metabolismo próprio. Ou seja, ele é incapaz de realizar as reações químicas necessárias à manutenção da vida.
porque ele não tem o maquinário, que seriam as organelas celulares, e também não tem as substâncias, a matéria-prima necessária para fazer isso, que seriam aí as moléculas. Sendo assim, para se manter vivo, para se reproduzir, ele vai sempre parasitar uma outra célula. Lembrando que a gente tem vírus que é parasita de bactéria, que é parasita de animal, que é parasita de planta, mas sempre parasitando algum organismo. Porque a partir do momento que ele entra numa célula de outro organismo, ele começa a utilizar todo o maquinário dessa célula em benefício próprio. Ou seja, a célula para de realizar as atividades necessárias para a manutenção da sua vida e começa a realizar as atividades necessárias para replicar esse vírus. Então, qual que é a constituição básica de um vírus? Um vírus tem basicamente duas substâncias, um material genético e uma cápsula proteica. Então, aqui a gente tem a representação do vírus mais simples, né? Um genoma, que pode ser de DNA ou RNA, lembrando que ainda existem outros desdobramentos desse material genético que não vem ao caso para ensino médio. E esse material genético fica guardado dentro de um envelope de proteína, que a gente chama de capsídeo. Então, esse é o vírus mais simples. A gente chama esse conjunto todo de núcleo capsídeo, material genético mais proteínas, e só a cápsula de proteína a gente chama de capsídeo. No entanto, existe um outro grupo de vírus, como é o caso do SARS-CoV-2, que apresenta um terceiro envoltório, que é o envoltório lipoproteico. Nós temos aqui, então, a representação de um vírus do grupo corona, onde o que chama a atenção são essas proteínas aqui, conhecidas como proteínas S, que formam meio que uma coroa em torno dele. Por isso o nome corona. Além dessas proteínas, existem outras com funções específicas, tanto para a atividade viral quanto para o combate ao coronavírus. Nós vamos comentar aqui algumas características essenciais apenas. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é que o coronavírus é um vírus de RNA, ou seja, tem uma fita simples. Outro fator importante é que em volta desse RNA, embora a gente não esteja vendo com clareza, existe algumas proteínas formando o seu capsídeo e mais externamente o envelope. Nesse envelope a gente tem lipídios, por isso a eficiência de lavar as mãos com detergente, com sabão e etc, porque destrói essa camada. E temos algumas proteínas aqui que vão auxiliar no processo de replicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é a importância da proteína S, porque é ela que vai identificar o tipo de célula que o vírus vai entrar. Porque nas nossas células do sistema respiratório existe um receptor específico para essa proteína. Outras proteínas importantes são as proteínas E e as proteínas M, que atuam tanto na montagem do vírus quanto no seu processo de replicação. O grupo dos coronavírus surgiu mais ou menos em 1930, porém, só na década de 1960, mais especificamente 1965, é que esses vírus foram classificados como vírus do tipo corona, justamente por causa das proteínas S que formam esse envelope lipoproteico. Todos os vírus do grupo corona causam infecções respiratórias. Todavia, essas infecções respiratórias elas vão desde assintomáticas a infecções respiratórias leves, as chamadas síndromes gripais, a infecções respiratórias graves. Dentre as infecções respiratórias graves, a gente tem aí a SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, que começou na China em 2002, se estendeu até 2003, quando foi controlada, e MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que começou em 2012, e a gente teve registro de casos aí até em 2019. Se comparar o número de mortes causadas por ambas, olha só, a SARS, a gente teve aí entre 2002 e 2003, que é quando a gente teve o controle dessa doença, aproximadamente 800 mortes. Já no caso da MERS, comparando de 2012 até 2019, a gente teve aproximadamente aí 898 óbitos. Então, olha só, são vírus do mesmo grupo, mas com poder de infecção, de infestação, de reprodução, de disseminação diversos. O que o Covid-19 tem de especial? O que o SARS-CoV-2 tem de especial que facilitou a sua disseminação pelo mundo todo,
que apesar de 80% das pessoas que contraem esse vírus apresentem sintomas leves, se recuperem bem, por que ele ainda mata tanto? Né? Por que a gente considera hoje uma pandemia? Né? O mundo moderno ele é favorável para a disseminação de doenças, haja vista a circulação de pessoas aí entre os continentes. Fora isso, esse vírus tem essa mutação nessa proteína S que facilita a sua entrada no nosso organismo. Vamos entender agora um pouquinho como que esse vírus entra no nosso organismo e como que ele se replica tão rápido. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, a gente tem aqui uma representação esquemática do SARS-CoV-2, nós temos aqui as proteínas S no envelope, que vão ser reconhecidas pelo receptor ACE2 das células do nosso sistema respiratório. A partir do momento que ele é reconhecido, esse envelope ele se desmancha e libera dentro da nossa célula o RNA do vírus. O que a nossa célula vai fazer então? Ela vai começar a fazer cópias desse vírus. A gente estuda lá, quando a gente estuda metabolismo de controle, quando a gente estuda os ácidos nucleicos, como que é feito o processo de transcrição, como que é feito o processo de tradução, e são esses mecanismos aí, são esses processos metabólicos que o vírus não consegue fazer sozinho. Então, ele utiliza a maquinaria da célula para isso. A partir do momento que esses vírus vão ficando prontos, né, a célula produz as cópias do RNA, produz as proteínas que ele precisa, eles começam a ser montados dentro da própria célula. E depois eles começam a ser liberados. No caso do SARS-CoV-2, ele não provoca a lise da célula diretamente. Ou seja, ele não mata a célula para ele poder sair dela. Ele sai por brotamento, ou seja, é como se ele fosse empurrando a membrana plasmática da célula até ele conseguir sair. E nesse sair, normalmente ele leva aí alguns lipídios que vão contribuir para a formação do seu envelope lipoproteico. A gente tem aí que cada vírus pode criar mais ou menos entre 10 mil e 100 mil cópias. Isso reforça, então, a gravidade da infecção, né? Por isso que, às vezes, de um dia para o outro, a gente tem um agravamento do quadro infeccioso. E, normalmente, as células infectadas, elas acabam por morrer, direta ou indiretamente, porque a gente tem um mecanismo chamado apoptose, que muitas vezes é trazido no livro didático como suicídio programado. Ou seja, a célula está de tal forma comprometida que ela começa a destruir seu material genético, a empacotar suas organelas, né, de forma que o nosso sistema imunológico vai lá e fagocita essas partículas. Ela elimina, então já é uma tentativa do nosso organismo de eliminar os focos de infecção. A gente pode observar aqui, o que a gente vê em verde aqui, ó, são partes da célula. A gente chama isso aqui de uma célula apoptótica, porque é uma célula que já está naquela fase de estar se fragmentando, formando pacotes. E tudo isso que tem de rosinha aqui, ó, é o SARS-CoV-2. Isso aqui foi visto em microscópio eletrônico. Como a gente já comentou em sala de aula, esses microscópios eles produzem imagem em escala de cinza. Então, essa coloração aqui foi feita digitalmente. Mas como que esse vírus age no meu organismo? A partir de onde que ele começa a agir? A infecção desse vírus é diretamente no meu pulmão? Vamos entender um pouquinho como que isso acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a infecção começa nas vias aéreas superiores. O que são as vias aéreas superiores? É a nossa cavidade nasal, a faringe e a laringe. Então, aqui o vírus já começa a atacar as nossas células. É aqui que a gente começa, então, a ter febre, tosse. Lembrando, gente, que apresentando esses sintomas, mesmo que a gente esteja num período que aqui no Mato Grosso é comum a gente ter gripe, mas teve febre, está tendo tosse, né, dor de cabeça, procura o posto de saúde, né, verifica aí no município qual é o posto que está recebendo as síndromes gripais, porque os agentes de saúde eles estão treinados para receber e fazer a triagem, ver se é um caso que merece mais atenção, se merece isolamento ou não. Tá? Não deixa passar batido. Né? É nossa responsabilidade para com a comunidade evitar a disseminação desse vírus. Alguns dias após, normalmente 3 a 5 dias após os sintomas iniciais, a infecção então começa nas vias aéreas inferiores,
que seria então a traqueia, o brônquio, os bronquíolos, né, a parte interna do pulmão. É nessa fase que é comum acontecer a dispneia, ou seja, sentir falta de ar. Então já é uma fase mais avançada da doença. Como que o nosso organismo reage a isso tudo? Então a gente tem uma resposta imune inata que ela não é específica para o SARS-CoV-2. É uma resposta do nosso sistema imunológico que vai reagir a qualquer substância estranha que entre em contato com o nosso organismo. Então é desde a utilização de substâncias químicas que vão combater, quanto as células que vão tentar fagocitar esse corpo estranho. Alguns dias após, a gente tem uma resposta imune adaptativa. Essa resposta imune, ela é específica. Ela é produzida para aquele organismo. Então, isso demora um certo tempo, porque o nosso organismo ele precisa reconhecer essa substância e produzir, então, substâncias que combatem. E como que eu posso descobrir se eu tenho Covid-19? Se eu já peguei? Né? Quais são os testes? Como que é diagnosticado a Covid-19? Uma coisa muito importante é que hoje nós temos vários testes rápidos. Se eu for utilizar um teste rápido, eu preciso saber se esse teste foi aprovado pela Anvisa. Então vamos lá. Com relação ao teste, nós temos dois tipos de teste. Né? O teste que detecta o SARS-CoV-2, que é um teste molecular, que é um pouquinho mais complexo, mais caro, que não é possível de realizar em todo e qualquer laboratório. E o teste rápido, que é o teste que detecta o anticorpo que combate o SARS-CoV-2, que é o famoso teste rápido, que o resultado sai em 10, 15 minutos. Só que é importante que a gente saiba que existe uma janela de realização desse teste, ou seja, existe um período em que esse teste realmente funciona. Se eu fizer o teste muito cedo, eu posso estar com o vírus no meu organismo, mas ele pode dar um teste negativo, porque eu tenho o vírus, mas ainda não produzi anticorpos. Então, existe o período correto para ser avaliado. E quem que vai decidir esse período correto? O profissional da área de saúde. Se você vai fazer na farmácia, na farmácia lá do município tem esse teste para vender, eu posso lá comprar e fazer em casa? Não é indicado. O indicado é que um profissional da saúde faça. Então, que o farmacêutico faça esse teste para você. Mas vamos entender como que funciona, então. Existem dois anticorpos básicos que são produzidos quando a gente é infectado pelo SARS-CoV-2, que são o IgM e o IgG. A grosso modo, a gente pode dizer o seguinte, que o IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido. Então, no início da infecção pelo SARS-CoV-2, eu vou produzir o IgM. A partir do momento que essa infecção evolui, eu começo a produzir o IgG. Então, eu posso ter, por exemplo, só o IgM no meu organismo, quer dizer que eu ainda estou com o vírus, estou produzindo. Se eu tiver só o IgG, significa que eu já tive a doença, que eu já tive o contato com o vírus, mas não significa que eu estou imune, ok? Então, como que funciona esse teste de anticorpo? Então, a gente pode utilizar o sangue total, né? Do jeito que tirou o sangue, ele furou o dedinho, tirou o sangue, usa para fazer o teste. E alguns laboratórios têm utilizado, então, fazer a separação dos componentes do sangue e testar apenas o plasma. Né? O resultado ele é confiável em ambos os casos, desde que o teste seja feito no intervalo aí. O nosso organismo ele demora um pouquinho para produzir os anticorpos. Então, a gente, primeiro passo é colocar o sangue aqui na almofadinha, depois vai gotejar um diluente aqui, que vai fazer com que esse sangue corra aqui para essa outra partezinha aqui do teste. Isso tem que ser feito rapidinho, né? Pingou o sangue, já pinga o diluente ali, uns 10 segundos no máximo depois. A partir daí, eu espero alguns minutos para que a reação química aconteça e vou começar a analisar os meus resultados. Um fato importante é que a análise desses resultados ela não pode ser num período posterior a 15 minutos. Então, o ideal é que fique observando e assim que começar a colorir essas faixas, a gente observe. Passou de 15 minutos, descarta e faz outro. Então, o que eu preciso fazer, observar quando eu for fazer a leitura? Existem aqui 3 marcações. Essa marcação C é o controle. Então, ela sempre precisa aparecer. Se ela não corar, é porque o teste deu errado. Alguma falha teve no processo, precisa repetir. Se corar o G, significa que eu já tenho um anticorpo G. Então, eu tive contato com o vírus por um período mais prolongado.
Porque o IgM ele é o primeiro anticorpo a ser produzido. O IgG ele é produzido numa fase posterior da infecção. Então, quando eu já estou com essa infecção, um período maior de tempo. Então, se eu apresentar esses dois aqui, é sinal que eu já tive contato com o SARS-CoV-2, mas eu não posso precisar se eu estou doente ou não. Por isso a importância do acompanhamento do profissional da saúde. Por isso que eu já solicitei para vocês que se tiverem algum sintoma, como infecção de garganta, febre, tosse, procurar o posto de saúde, porque os profissionais de saúde eles estão aptos para avaliar os seus sintomas e classificar se é um caso de suspeita de Covid ou não. Então, como que são interpretados esses resultados? Porque quando a gente faz esse tipo de teste, a gente fica olhando lá e quer saber o que significa. Né? Eu já fiz vários testes rápidos, eu já fiz para hepatite, para HIV, e a gente sempre fica querendo saber o resultado antes mesmo da pessoa falar. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que eu preciso que marque essa bandinha aqui, que é o C. Existem vários tipos de testes. Esse C tem todos eles. Alguns outros testes, eles não trazem o G e o M separados, só traz uma fitinha aqui que vai marcar se você teve o vírus ou não. Então, se eu marquei aqui só para a bandinha do C, significa que eu não tive contato com o vírus ou que eu tive contato tipo ontem ou 2 dias, meu organismo ainda não conseguiu produzir anticorpos. Se eu tiver essas outras situações aqui, significa que sim, eu já tive contato com o vírus. Então, a grosso modo, gente, lembrando, a grosso modo, de uma forma bem simplória, o profissional da saúde vai avaliar isso com muito mais propriedade. Se eu apresentar a bandinha só do IgM, significa que eu estou na fase inicial da infecção. Eu contraí esse vírus há uns 7 ou 8 dias. Meu organismo está começando a responder à infecção. Se eu tiver os dois, significa que eu estou numa fase infecciosa aguda, digamos assim. Meu organismo está combatendo esse vírus já há um bom tempo, eu já estou entrando numa fase de remissão da doença. Se eu apresentar só o G, ou seja, for positivo apenas para o IgG, é o sinal que eu tive contato com o vírus há um espaço de tempo maior. Né? Pode ser que eu já nem tenha mais o vírus, meu organismo já tenha conseguido combater. Então, esse teste ele é um indicativo, tá, gente? Ele não faz o diagnóstico preciso de que eu tenho o vírus. Ele só pode me dizer se eu já tive contato com o vírus ou não. Então, mas o teste molecular, que detecta a real presença do vírus no meu organismo, que diz, realmente você está com SARS-CoV-2, você está com Covid-19. Esse teste, ele é um pouquinho mais complexo. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples. Então, aqui no Brasil, para a gente fazer esse teste que a gente chama de RT-qPCR, que significa o quê, professora? Biologia tem uns nomes muito doidos, né? Significa reação em cadeia da polimerase, utilizando a retotranscrição e que a gente visualiza os resultados em tempo real. Por que retotranscrição? Lembra que o vírus é de RNA. Para produzir as proteínas, a gente precisa de DNA. Então, é mais ou menos igual ao vírus da AIDS lá que a gente já estudou. As células humanas vão fazer o quê? Vão pegar esse RNA, vão produzir um DNA e, a partir daí, começar a produção de novos vírus. Então, como que a gente consegue o material genético viral? No Brasil, a gente usa a técnica de SWAB, que é retirar material aqui, do fundo do nariz. A gente pode falar nasofaríngeo, a gente pode coletar esse material a partir da boca também, e existem algumas outras técnicas. A partir do momento que eu coletei esse material, eu tenho que lembrar que aqui tem muco, tem célula humana, pode ser que tenha vírus ou não. Eu preciso isolar esse material. Eu preciso retirar todos os outros componentes e deixar aqui só o DNA, o RNA do vírus. Então, para isso são utilizadas algumas técnicas, alguns equipamentos, algumas substâncias que não são muito baratas. Tá? Tanto que nem todo laboratório está apto a fazer esse tipo de exame. A partir do momento que eu detectei, que eu consegui isolar os RNA virais, eu vou então agora começar a duplicar esse material, que é o que a gente chama de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. É fazer em um equipamento o que as nossas células fazem no nosso organismo, fazer cópia do vírus.
Então, para isso, eu vou precisar de enzimas, eu vou precisar de matéria-prima, que são as adeninas, guaninas, citosinas, etc. Então, eu coloco tudo isso em um tubinho. Nesse tubinho, a gente coloca também o material genético do vírus e leva para um aparelho que a gente chama de termociclador. Dentro desse termociclador, a gente controla aí por questões de temperatura e etc., o processo da transcrição reversa. Ou seja, todos aqueles ingredientes que nós colocamos aqui, eles vão permitir que, enquanto está dentro desse equipamento, os ingredientes façam a transcrição reversa, ou seja, a partir do RNA do vírus, produza um DNA. E aqui a gente usa uma técnica interessante. Como a gente precisa identificar o vírus, né, o RNA do vírus propriamente, a gente marca alguns genes que a gente quer encontrar. Então, a gente marca com fluorescência. Então, a gente coloca também aqui nessa mistura algumas sondas que a gente fala, que durante o processo de duplicação desse DNA posteriormente, toda vez que encontrar essa sonda, ele vai liberar luz. Então, esse processo aqui é extremamente importante. No caso do SARS-CoV, as sondas elas marcam as proteínas S, as proteínas N e marcam também alguns fragmentos de gene do SARS-CoV-2. Então, a partir do momento que eu tenho o DNA, que foi produzido a partir do RNA viral, que aqui dentro do termociclador começa a fazer cópia desse DNA, toda vez que encontrar o material genético que corresponde ou à proteína S, ou a RNA de vírus, ou a proteína N, libera luz. E essa liberação de luz, ela é analisada no computador. Então, esse termociclador, ele manda as informações para um computador. Então, quanto mais luz tiver, significa que eu tenho mais material genético de vírus. Então, existe aí uma linha que é utilizada como padrão. Passou dessa linha, COVID positivo. Não passou da linha, COVID negativo. Assim como no teste do soro, existe um período para esse teste ser realizado. Né? Os profissionais da saúde, eles sabem qual que é o período correto para coletar o material e fazer. Lembrando que aqui a gente também pode ter resultado falso. Né? A coleta do material pode ter sido feita de forma ineficiente, pode ser que não tinha material viral na quantidade correta, estava ainda no processo inicial de infecção, pode ser que alguma dessas etapas aqui aconteceu de forma inadequada e pode ter erros no processo de manipulação. Além do que, a gente tem que considerar que pode ter erros que fogem do nosso controle. Né? O vírus pode ter sofrido alguma mutação, por exemplo. Então, não existe, até o momento, nenhuma forma 100%. Eu posso, em qualquer hora, ir lá fazer um exame e ele vai me dizer com precisão se eu tenho ou não. Os testes, tanto de soro quanto os testes de PCR, eles são importantes, mas eles não descartam a avaliação médica. Lembrando que, além desse exame aqui, a gente ainda pode depois sequenciar o vírus. Né? E medicação, professora? Tem algum remédio que serve? Então, quando a gente fala em tratamento, eu tenho que pensar que existem os medicamentos e que existe a vacina. Tratamento de doenças de forma geral. Então, o medicamento específico para SARS-CoV-2, nós não temos nenhum pronto ainda. Nós temos alguns que estão em teste, tá? Ou seja, medicamento que ele vai identificar o SARS-CoV-2. Esses medicamentos, eles atuam de que forma? Uma das primeiras coisas que a gente estuda quando a gente estuda vírus é que não existe remédio para vírus. Né? O nosso organismo, ele produz os anticorpos, o nosso organismo que combate os vírus. Mas nós temos medicamentos que combatem os sintomas e nós temos medicamentos que são chamados de antivirais, como os que são utilizados no combate ao HIV. Como que esses medicamentos atuam? Eles não matam o vírus, mas eles impedem que o vírus se reproduza. Se o vírus não se reproduzir, ele não consegue causar infecção. Então, os medicamentos que estão em teste, eles têm esse objetivo, né, impedir a replicação do vírus. E quais são os medicamentos? Os mais famosos aí são a hidroxicloroquina e a cloroquina. Então, são dois medicamentos utilizados para o tratamento de outras doenças e que, em alguns casos, apresentaram alguns resultados positivos para alguns casos. É por isso que a gente não pode generalizar. Né? Por isso que a avaliação médica é importante. O médico é que vai saber se o seu caso é de administrar ou não.
A Anvisa, o Ministério da Saúde, eles estão sempre acompanhando os estudos, emitindo notas técnicas, RDCs, regulamentações com relação ao uso de medicamentos. Se automedicar não é aconselhável em situação nenhuma. Então, a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas atuariam em qual etapa? Tem aquela etapa que a gente viu que o vírus injeta o RNA dentro da célula. Quando o vírus injeta o RNA dentro da célula, esse RNA é envolto por uma vesícula. A hidroxicloroquina, ela faria com que, ou a cloroquina, ela faria com que esse meio, essa vesícula onde o RNA está dentro, ficasse tão ácido que o RNA não conseguiria, né, sair dali e causar infecção. De uma forma bem simplória seria isso. Porém, existem os efeitos colaterais, né, especialmente as questões de cardiopatia. Então, são medicamentos que estão também em teste para utilizar em determinadas fases e por determinados pacientes, não é todo mundo que pode sair utilizando, ok? Um outro medicamento que foi muito comentado foi medicamento para verme, ivermectina e tal, né? A ivermectina também atuaria num processo aí que impediria a produção de cópias do RNA. De novo, não tem nada comprovado ainda de eficiência, são medicamentos que estão em testes. E o Remdesivir, que foi um medicamento produzido a princípio para tratar o ebola, mas que não teve muito sucesso e que está sendo testado aí para ver se funciona. Qual que é a vantagem da gente usar um medicamento que já existe ao invés de produzir um novo? Por que está se gastando tempo e recurso financeiro testando outros medicamentos ao invés de produzir um novo específico? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as duas coisas estão acontecendo. Está sendo testado tanto o medicamento novo quanto os que já existem. A vantagem do medicamento que já existe é que a gente já conhece o protocolo, a gente já conhece os sintomas adversos, a gente não precisa da fase de teste em humano, a gente já conhece todas as substâncias que são necessárias. Então, isso faria com que a gente ganhasse tempo e dinheiro. Mas a gente não pode apostar todas as fichas nisso. É por isso que existem as duas linhas de pesquisa. Já o processo da produção da vacina, ele é um pouquinho mais complexo. Normalmente, uma vacina demora anos para ser produzida. Mas nós já temos aí 6 candidatas, 6 vacinas candidatas que estão sendo testadas em humanos. Então, primeiro o teste é feito no laboratório, depois o teste é feito em animais, depois que é autorizado o teste em humanos. E aí, aqui a gente não vai entrar no mérito da questão se testa ou não testa em animais, tá? Isso é assunto para um outro debate. Então, essas 6 candidatas, elas estão sendo testadas onde? A gente tem vacina sendo testada nos Estados Unidos, na China e no Reino Unido. Então, a produção das vacinas em geral, elas usam o quê? O vírus atenuado, ou seja, o vírus de uma forma que ele não consegue causar a doença, mas ele consegue ser reconhecido pelo meu organismo, e o organismo vai produzir, então, uma resposta imune, vai produzir os anticorpos. Vírus inativos, e aí eu posso utilizar, por exemplo, só o envelope lipoproteico ou vírus fragmentado. Normalmente, quando se vai produzir a vacina, se testa qual desses processos induz uma resposta imunológica mais eficiente. Mas hoje a gente tem também algumas vacinas que utilizam a manipulação do material genético. Nessa manipulação do material genético, os laboratórios, e nesse caso, dessas 6 candidatas, 2 utilizam esse processo, e são 2 que estão sendo produzidas nos Estados Unidos. Uma delas utiliza um RNA viral, só que não é exatamente o RNA retirado do vírus, é um RNA produzido em laboratório, ou seja, incapaz de causar infecção, com algumas das suas partes aí já desativadas, digamos assim. Então, isso envolve engenharia genética. E uma outra vacina, ela utiliza um DNA. Ah, professora, mas como? O SARS-CoV-2, ele não é um vírus de RNA? Sim, ele é de RNA. Então, em laboratório, se faz o processo da retrotranscrição, produz o DNA e utiliza o DNA para produzir a vacina. A problemática desse tipo de vacina é que é uma vacina nova. Então, ela tem muito mais coisa para ser testada, para ser aprovada, para que ela possa ser
produzida e distribuída para a população mundial de uma forma segura. Então, a maior parte das apostas hoje no combate ao SARS-CoV em se tratando de medicação, de tratamento, está nos antivirais, sejam novos ou medicação que já existe, e na produção de vacinas utilizando os processos tradicionais. Enquanto a gente não tem, né, uma medicação eficaz, enquanto a gente não tem uma vacina, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter aí o nosso cuidado comunitário, né, que o slogan no estado do Mato Grosso é: eu cuido de você, você cuida de mim. Então, o cuidado comunitário, ele se resume a isso, a tentar impedir a propagação do vírus. É por isso que a gente fala: quem pode, fica em casa. As pessoas que precisam trabalhar se cercam de cuidados. A gente não pode ser negligente, ok? Então, quais são esses cuidados? Então, a primeira coisa, evitar aglomeração. Porque tem muitas pessoas que contraem o SARS-CoV-2 e são assintomáticas. Ou têm sintomas leves. Ou está no início ainda do processo de infecção, não apresentou sintoma, mas ela já pode passar o vírus. Então, evitar aglomerações. Se você precisa ir ao mercado, se você precisa ir à farmácia, precisa ir a algum lugar, manter a distância de 1,5 m, 2 metros. É melhor prevenir do que remediar. Ainda mais que a gente não tem remédio ainda, né? Em casa, manter janelas abertas, deixar o sol entrar, o ambiente bem arejado, né? Tudo isso são medidas para impedir a disseminação. O que são os hábitos de higiene respiratória que o pessoal tanto fala, né? São as questões de educação, né? Que a gente aprende desde pequenininho, né? Quando for espirrar, tampar o nariz, né? O ideal é que a gente utilize aí lenço descartável, já joga esse lenço fora. Se não tem lenço, não tem uma toalha descartável, colocar o cotovelo na frente do nariz, né? Por que não a mão, professora? Porque de repente você não vai poder lavar a mão naquele exato momento, né? Mas o ideal é que você tossiu, espirrou, usou a mão, usou o braço, já higienizar. Outro cuidado que a gente tem que ter é evitar ficar tocando o rosto, né? E aí parece que quando a gente não pode, dá mais vontade ainda. Parece que toda hora tá coçando o olho, né? Tá suando o rosto, etc. Mas evitar ficar tocando o rosto. Porque o vírus, ele tem uma entrada facilitada pelas mucosas, que são as camadas de pele mais fininhas, que é o que a gente tem na boca, nariz e olhos. Procurar higienizar sempre as mãos. Sabão, gente, é mais eficiente ainda do que o álcool em gel. Então, estando em casa ou estando em um ambiente onde você tem água e sabão disponível, opte por água e sabão. Lembrando que lavar a mão não é só mostrar o sabão e a água para a mão, não, tá? Esfregar bem, né? Vocês já devem ter visto em várias reportagens qual que é o procedimento correto de higienizar as mãos. E o ideal, principalmente se você saiu de casa, é fazer essa higiene até a parte posterior do braço, né? Passando o cotovelo. Se você usou o cotovelo para se proteger quando você for espirrar ou tossir, então você precisa higienizar essa parte. Se você não tem acesso à água, então você utiliza o álcool. Pode ser o álcool em gel ou pode ser o álcool líquido, desde que seja 70, tá? Qual que é a diferença entre os dois? O álcool em gel tem um hidratante, né? Então ele não resseca tanto a pele. A gente observou aí no início da epidemia uma busca desesperada por álcool em gel, que é um pouco mais caro, porque ele tem outros ingredientes, mas hoje a gente vê muita gente utilizando o álcool líquido, inclusive em mercados, em lojas, etc. Então, compra o álcool líquido, compra um borrifadorzinho daqueles e utiliza para você se higienizar, higienizar as compras, etc. Lembrando, tá, gente? Saiu, comprou alguma coisa, chegou em casa, tem que higienizar, tem que limpar tudinho, lavar frutas e verduras, deixar um pouquinho no hipoclorito, água sanitária, popularmente conhecida como que boa, né? E também realizar a higienização de equipamentos que eu tenho contato constante. Celular, controle remoto, cartão, essas coisas que a gente está manuseando o tempo inteiro, a gente tem que higienizar também. E não ficar emprestando, né? Não emprestar celular, não emprestar capacete, tá? Essas coisas são de uso pessoal, assim como a máscara. Escova de dente, colher, né? Não ficar tomando no mesmo copo, né? Não servir, né? A colher que você está utilizando para tomar um sorvete, por exemplo, mesmo que seja na sua casa, passar para outra pessoa.
Toalha. Toalha de banho a gente já sabe que o ideal é que cada um tenha a sua. Toalha de rosto seria o ideal também nesse período. Porém, se você não tem nenhum caso na sua família, se você não tem nenhum caso suspeito, você pode relaxar um pouquinho no sentido da toalha de rosto, né? Continuar utilizando essa toalha, mas ela ficou úmida, troca, ok? Usar máscara sempre que for sair de casa, né? No Mato Grosso, a gente sabe que se você não usar, você pode ser multado. Se você estiver dentro de um comércio sem a máscara, o proprietário vai ser multado, né? O que vai acarretar ele um prejuízo a mais. Então é desconfortável, mas ela é necessária, porque ela, primeiro que ela evita que a gente fique colocando a mão no rosto. Segundo que se você e está todo mundo usando máscara, a chance do vírus atravessar todas essas barreiras, ela diminui. Mesmo com todos esses cuidados, você teve algum dos sintomas que eu comentei, procura um agente de saúde. Ok? Então, para essa primeira aula seria isso que foi apresentado para nós. E aí teve então a apresentação de atividades. As atividades elas foram diferenciadas, né? Então, para os alunos do primeiro ano, a pergunta era: por que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? Foi o que nós comentamos no início do vídeo. Porque eles não possuem uma maquinaria celular, eles são acelulares. Então, eles não possuem as organelas necessárias para a produção dos novos vírus e nem possuem os ingredientes que são necessários. No segundo ano, pede para citar 3 doenças causadas por vírus: modo de transmissão, modo de infecção, medida de controle, etc. Então, a gente sabe de várias outras. Então, vamos ver aí a dengue, que a gente não pode descuidar. Tem gente morrendo de Covid-19, tem gente morrendo de dengue. A gente sabe os cuidados com a dengue, que é não deixar água parada e etc. A gente sabe do HIV, que é uma doença sexualmente transmissível. A gente sabe da febre amarela, que é transmitida por mosquito. Tá? Então, esse é um conteúdo que a gente vem discutindo muito no decorrer dos anos, em todas as séries, porque a gente precisa combater essas doenças. E no terceiro ano, a pergunta era: os vírus causam várias doenças aos homens, aos animais e às plantas. Né? Até o momento, o que a gente sabe sobre o uso de drogas no combate a doenças virais? Qual que é a melhor maneira de combatê-las? Então, para cada doença, a gente tem uma maneira específica. Então, em se tratando de drogas, o que a gente tem são os antivirais que atuam, então, impedindo a replicação do vírus. No caso do HIV, a gente tem um conjunto de drogas, que durante muito tempo foi conhecido como coquetel, ou então drogas que atuam em etapas diferentes do processo de replicação. E existem também para várias doenças, como é o caso do sarampo, catapora, cachumba. A gente tem aí as vacinas, que são formas de prevenir o nosso organismo para a gente não contrair essas doenças. Porque quando o nosso organismo ele produz os anticorpos para um vírus, ele guarda uma memória, né? Ele fala assim: epa, esse aqui eu já conheço. Se eu entrar em contato com esse vírus de novo, o meu organismo vai conseguir rapidamente responder. Eu não vou desenvolver a doença, ou se vier a responder de uma forma muito branda. Ok? Então, para a nossa primeira semana, esse foi o conteúdo. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.